Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por Alter Vision, OneBeat. Olá, amigos do Varejo Cast, você já sabe, toda terça-feira tem Varejo Cast Tendências para você, Tendência e Pendência, sempre trazendo para você o melhor do varejo. Eu aqui, Caio Camargo, diretamente de Santo André, nossos estúdios do Varejo Cast de Santo André, São Paulo, e dos nossos estúdios de Natal, Rio Grande do Norte. Fred Alecrim, tudo bem, doutor Fred? Tudo massa, meu amigo Caio Camargo, falando diretamente de Natal. Essa semaninha aqui eu tô toda por aqui, meu amigo, então tô aproveitando aqui para colocar os trabalhos em dia também e, claro, né, curtir a família. Em semana mais curta, nós estamos na escala 3x4 essa semana, todo mundo. Exatamente. Vamos lá, antes da gente começar o nosso episódio, sempre os recados paroquiais ali para nossos amigos ali, que temos recados essa semana, meu amigo. Bom, temos a Natália Nunes, né, que fala sobre no Token Maxi, que a gente tinha ficado uma semaninha sem gravar, e aí ela colocou, coisa boa, sentimos muita falta de vocês. Né? Então, que bacana, Natália, obrigado pelo carinho. Temos o Michel para o episódio Fim da Escala 6x1. Como vocês mesmos comentaram, esse assunto deveria ter um debate muito amplo. Sou um pequeno varejista no segmento de mate-com, material de construção, em Penha, Santa Catarina. Grande cidade, Penha, cidade do Beto Carreiro. Olha aí. Sinceramente, não sei como iremos absorver essa mudança de escala. Está cada dia mais difícil contratar pessoas aqui na nossa região. Temos alguns entraves que só aumentam o problema. Só aproveitando o tema, a gente vai trazer isso para vocês depois mais detalhado. Estamos vendo. Inclusive, Fred, eu comecei a ver alguns varejistas. Eu vi isso... McDonald's já começando nesse modelo. Eu vi a minha amiga Rosângela da Cacau Show, que é uma baita franquia da Cacau Show também, começando a contratar, junto com o sindicato, 12 por 36, cara. Então, assim, 12 por 36 talvez seja uma escala que é permitida dentro da escala de trabalho e pode ser até uma saída aí para muitos negócios em cima de escala, né? Porque você precisa ter duas pessoas para cumprir um horário de um shopping. Às vezes uma pessoa consegue cumprir e tem 36 horas de folga, que permitível, vai ter até durante a semana mais do que os 2 dias de folga tradicionais ali. Então, são modelos novos que a gente está vendo. A gente vai trazer algumas opções, os varejistas estão fazendo as coisas, estão dando certo. Né, tivemos umas visitas técnicas semana passada interessantes, que pessoas que estão fazendo já a escala 5x2 com resultados interessantes ali, ainda em 44 horas, não em 40, esse é um fato. Mas, né, Fred, são coisas ali que a gente vai trazer com você, com certeza a gente trazer para a audiência ali como resolver. Isso, a gente, no caso, Petis ou Peris, né, a gente tem essas duas pronúncias, né, a Riachuelo. Já fazendo esse modelo também. A nova Adidas, né, então estamos Exatamente. experimentando em algumas lojas, né, quem tem mais de uma loja, mas todas elas relataram, assim, até então, são 2 meses, alguns estão com 2 meses, 3 meses de experiência, resultados positivos, né, Caio, o que a gente ouviu, mas é aquele lance, né, tudo é muito novo e é muito legal isso aí que você está trazendo, Caio, de a gente pensar... Escolher as duas coisas, né, cara, escolher as duas vertentes, todas as vertentes ali para trazer, porque... O fato é, vai acontecer, já aconteceu, agora tem que adaptar, né, cara? Não tem mais caminho, mais discussão se vai acontecer ou não, né? Mas o grande negócio aí que você trouxe agora, esse 12 por 36, é pensar também em que possibilidades. Porque eu acho que, por exemplo, como o nosso amigo Michel aqui, que ele fala também, né, que a mais de lucro tá menor, carga tributária nas alturas, juros nem se fala, além do nosso maior concorrente, seu próprio governo com tantos auxílios. Então, assim, o que existe nesse ponto de vista também é que às vezes a pessoa ela não consegue, né, por causa do dia a dia e tal, levantar a cabeça assim e ver que possibilidades ele teria. Né? Então, por exemplo, esse caso do 12 por 36 é uma possibilidade talvez que não estivesse à mesa de ninguém, né? Exatamente. Então é legal a gente pensar nisso. Vamos ver, vamos trazer. E o que mais? Tem mais algum recado? E temos mais um, rapaz. Temos aqui... Eu acredito que todos esses anos de Varejo Cast, talvez seja o nosso primeiro... Eu não sei, a gente diria hater ou fã, porque ele ouviu os 30 minutos, né? Então, mas o nosso Leonardo Moffat, ele diz assim, 30 minutos de papo furado. Léo, assim, a gente tenta acertar aqui, é uma pena que você não tenha gostado, né? Claro que em 30 minutos não dá para aprofundar, mas eu gostaria muito, mas muito de verdade, de coração, entender por que você não gostou do episódio. Então, se você pudesse no próximo comentário, se você ainda está nos ouvindo, ser mais preciso, por que você achou papo furado? O que é que você imagina que um episódio sobre fim da escala 6x1, que é onde você fez o comentário, então assim, a gente trouxe os dois lados, o que é que você gostaria? Qual é o seu ponto de vista? Isso aqui é bacana, porque aí a gente traz para cá, como a gente trouxe, né, Caio, o ponto de vista do nosso Michel. E o comentário vazio fica tão ruim quanto o episódio vazio, na tua opinião, né? Sempre é bom. A gente está aqui para as críticas também, a gente adora, gostamos muito que você levanta aí um ponto, mas a gente gostaria de que você aprofundasse mais e trouxesse seu ponto de vista também.
Beleza, Léo? Continua ouvindo a gente aí, hein? Bora pro nosso episódio, então, para o Léo não ficar depois bravo com a gente, que a gente fica no lero-lero aqui. É muito papo, cara, mas vamos lá pro nosso episódio aqui. Falando aqui de quando a IA vira vitrine, cara. É um papo que a gente já trouxe para vocês aqui, permeados em outros episódios, mas tem a ver com todo o cenário do digital, do que está mudando em função principalmente dos agentes de inteligência artificial. Não é só sobre a inteligência artificial, como ela está mudando a maneira como as pessoas desenvolvem coisas, mas o modelo de compra tem mudado significativamente e isso afeta diretamente o comportamento de consumo, certo, meu amigo? Certo, meu amigo. Eu tô dando risada que você está falando, porque eu descobri um perfil americano, né, desses que criticam o excesso em tudo, né, e é isso meio corporativo. Aí o cara diz assim: neste vídeo você vai ver tudo o que você precisa saber sobre IA e mais nunca você vai precisar assistir uma palestra esse ano sobre tecnologia, sobre IA. Aí entra um cara aplaudido pra caramba, aí ele dá aquela respirada e diz assim: agêntico. Aí todo mundo... "Ah!" Aí ele vai embora. Ou seja, não precisa falar mais nada, né? Então é isso mesmo, Caio. O grande lance, assim, que a gente falou sobre o Token Max no episódio passado, e quando a gente está falando do Token Max, é muito ligado a como a gestão dos negócios está tentando tratar isso daí e que vem se voltando contra eles, né? Porque a escolha não foi muito boa, pelo menos é o que nos traz as informações das pesquisas que a gente trouxe. Hoje a gente vai falar da IA para o cliente, né? Como é que o cliente está mudando o jogo utilizando a IA, porque durante muitas décadas, né, Caio, e você que nos ouve aí, a disputa do varejo estava ali, né, nos espaços físicos, loja, aí depois vai para a mídia, depois surgem os mecanismos de busca, e agora a gente tem ali um quarto ambiente, né, que é a inteligência artificial. E aí a gente já trouxe aqui, você lembra, que os consumidores começaram a utilizar a própria IA para fazer suas pesquisas de compra, né? E a gente até falou das experiências que já estão acontecendo para você finalizar o processo dentro da IA. Então a IA não é mais só para responder perguntas, mas para descobrir produtos. E a gente traz hoje, né, para falar sobre isso, uma pesquisa, um estudo da Consumer Wise, da McKinsey, né? A McKinsey traz, e ela mostra que a gente está entrando em uma nova era do consumo. Não se trata mais apenas de comprar online, trata de comprar a partir da recomendação de uma IA, meu amigo Caio Camargo. É, o cara, e aquela é uma conversa que a gente já trouxe para vocês quando a gente falava de GO ou GO, para simplificar no português mais fácil aqui, para até para a audiência escutar na hora de estar ouvindo a gente aqui, é que a gente aprendeu no marketing digital, né, a se posicionar no Google e você podia botar teu site lá, montava teu .com.br, não importa o site que você tinha, montou ele vai ter em algum lugar perdido no Google, lá na página 35, 54, não importa nos cafundosos do Judas lá onde você vai estar no Google, estava listado. O fato é que é o seguinte, teu trabalho de SEO era trazer o mais próximo possível da página 1 ou da página 2, né, da primeira virada de página, ciente que as pessoas iam clicar, né, usar seu link. E o que está acontecendo é que as pessoas não usam mais link, né? Vamos lá, quando a gente fala de universo Google, de um mecanismo de busca tradicional do Google, né, muita gente já fica parada naquela resposta que a própria Google dá. E, inclusive, nos lançamentos últimos aí das últimas semanas do Google, ele vai privilegiar cada vez mais essa resposta de A mastigada. Ou seja, quem investe hoje em marketing digital já percebe que o clique, né, ele custa cada vez mais caro e ele é cada vez menos efetivo. Inclusive, eu tenho feito essa pergunta em palestra, viu, Fred? E sempre essa resposta, né, cara? O cara tá botando cada vez mais dinheiro nisso e retorna cada vez menos porque as pessoas não clicam no link. A própria Google já sabe disso. O fato é que quando você faz uma pergunta para IA, é binário, né, cara? Como a gente já trouxe aqui falando para vocês, ou você está ou não está na resposta. Não tem uma segunda chance de aparecer, né? Eu acho que o maior erro quando a gente está falando isso, muita gente pode estar escutando a gente aqui pelo começo do episódio e falar assim, mas eu não tenho loja online, isso não vai mudar comigo. Aí que você se engana. Porque quando você vai viajar, por exemplo, você usa hoje um TripAdvisor para buscar um restaurante, um hotel de recomendação. Então, assim, a gente costuma falar que vender online talvez não seja necessário para todo mundo. Isso é um fato. Tem muita coisa, muito negócio que não precisa vender online, e online às vezes não faça a menor diferença vender online. Agora, presença digital é necessário para todos, né? Porque eu posso estar na tua cidade, né? E quero buscar o supermercado mais próximo do hotel. E eu posso perguntar isso para uma IA. E se a IA não indicar você, indicar outro, é um problema, tá? É um problema para você, para tua marca. Então a gente está falando muito de não é autoridade digital, mas presença digital das marcas. Isso tem a ver com como a IA vai recomendar, porque antes você tinha o Google só. Agora você tem a IA recomendando, não é só para compra, mas para essa presença também, né, meu amigo?
Aí, quando a gente fala de IA, a gente não tem uma dominância como o Google tem. Claro que a gente tem o ChatGPT porque começou primeiro, mas a gente está na onda do cloud agora. Tem empresas que Ai, são obrigados a utilizar Copilot, por exemplo, por um contrato. que eu acho que aqui tá dormindo, né, cara? Aqui mais tá dormindo em algum momento, assim, que ninguém fala, ninguém usa, e quem usa até não gosta tanto, né? Exatamente. Então a gente tem esse negócio, né, Caio? Porque esse estudo da McKinsey, né, ele mostra uma mudança importante nesse consumidor a partir de 2026, que os consumidores jovens eles estão adotando, né, essa mudança, estão capitaneando essa mudança. E aí o que acontece é que o estudo diz que 68% dos consumidores afirmam ter utilizado pelo menos uma ferramenta de IA, ou seja, já aumentou. Você lembra que na NRF a gente tinha um dado menor do que esse, né? Estava ali em 48% mais ou menos. Exatamente. Agora a gente já vê um aumento para 68% em torno de 6 meses, mais ou menos, ou seja, a adoção está numa curva ascendente e rápida, e isso significa que a deixou de ser aquele comportamento de nicho, né? Aquela turma interessada em tecnologia, e começa a se tornar um comportamento de massa mesmo, né, Caio? A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Você que tem loja física, sabe quantas vendas deixou de fazer hoje? A Alter Vision é uma inteligência artificial que analisa as imagens das câmeras de segurança da sua loja e mostra quantas pessoas entraram e saíram sem comprar nada. Você recebe direto no WhatsApp dados em tempo real de fluxo, taxa de conversão e até uma média dos seus concorrentes. Com a Alter Vision, você toma decisões mais precisas e faz sua loja vender mais usando as câmeras que você já tem. E tem condição especial. Acesse altervision.com.br e use o cupom ALTERCAST. Cara, e o bacana da gente perceber, aí eu vou usar um pouco de empírico aqui, tá? De fundamento empírico, não é fundamento científico, eu sei que a pesquisa da McKinsey é muito voltada para o mercado americano, mas embora falar aqui que os jovens estão liderando a adoção, cara, eu vejo aqui no Brasil um movimento um pouco contrário. Olha só que legal. Eu vejo às vezes os mais idosos, mais assim, crentes, né? não céticos das respostas da IA, do que os mais jovens, que questionam, na nossa idade também questionam. Muita gente tem a IA ainda como um papel de guru, que é o papel que a gente fala que a IA não é um guru, isso é o papel errado que você tem. E aí a questão que usam a IA como guru, cara, eles estão, o que a IA recomenda é a ferro e fogo, né? E aí começam a usar tal. Então a única coisa que eu acho que eu teria uma certa divergência aqui, eu acho que não tem um fundamento científico para falar se isso muda em pesquisa, tá? É que eu vejo um público mais velho, inclusive, usando com mais frequência hoje, por exemplo, vai no supermercado, né? Eu tenho visto isso, cara, acontecer no mercado, a pessoa pega lá e tá escaneando gôndola, cara, tirando foto, perguntando o que ele compra, como compra. Então, assim, tá usando realmente como um assistente de compras completo, né, cara? E uma coisa interessante, né, porque a IA passa a funcionar como intermediário nisso, exatamente o que você está falando. Antes o que era só uma pergunta, né, agora muda porque a pessoa ela conversa, né? Inclusive muitos utilizam, e os jovens utilizam muito, o modelo de voz, nem digitar. Então fica aquele diálogo ali com a IA. Inclusive, Caio, na atualização, né, que a Apple fez agora, então você no carro, no CarPlay, né? Apple só não, o Google também tem. Então você vai conversando com a IA. Eu já fui daqui para um destino conversando com ela sobre algum tema específico, e é muito interessante. Treinando espanhol, cara, que eu tô fazendo aulas de espanhol, eu fui treinando espanhol com ela, me corrigindo e tal. Já usei outras também, além do chat, o Gemini para fazer isso também, né, cara? Ou treinar inglês para você melhorar um pouquinho a pronúncia e tal. Isso é muito bacana, viu, cara? É muito. E aí, nessa parte de consumo, né? Antes o consumidor, quando fazia uma pergunta para um mecanismo de busca, ele tinha que analisar dezenas de links, né? Ir clicando e buscando. A grande diferença é o que você falou. Ao invés de ele trazer dezenas de links, ele traz a melhor opção baseada todo o sistema de DO, né? Todo aquele funil de DO que começa com a disponibilização de estoque do produto e termina com a confiabilidade, né, da marca. E quem não aparece na resposta simplesmente não existe para aquele consumidor, né? Ou seja, é uma nova realidade e assim, não basta estar
ter presença digital, tem que ter a presença digital parametrizada, configurada e organizada para os padrões das IAs, né, Caio? Cara, e eu acho que a principal mudança, né? Eu venho falando um pouquinho disso daqui também, Fred, assim, ó. Acho que eu falei isso em algum episódio nosso aqui atrás, não me recordo, tá? Mas assim, na nossa época, antes do digital, na nossa época analógica, a gente tinha enciclopédia. A enciclopédia a gente buscava coisas por verbetes, né? Que são as palavras da enciclopédia. Então o cara buscava lá calça jeans, eu vou lá na enciclopédia, o que é uma calça jeans, né? Quando a gente foi pro digital, nosso modelo mental, quando a gente ia buscar coisas no navegador, a gente também usava a palavra-chave, já o verbete. Calça jeans, esperando que caíam lojas que vendessem calça jeans. O que está acontecendo, que é uma mudança drástica na nossa mentalidade, na maneira como a gente pergunta, cara, é que ninguém mais pergunta a palavra-chave para uma IA, até por ser conversacional, no meio da conversa, é uma pergunta mais elaborada. Por exemplo, qual é a calça recomendada para o dia a dia, né? E você espera que ela responda a calça jeans, né? Ontem eu estava numa palestra para os amigos da Usaflex ali, um grande abraço ali pro Sérgio Bocaiúva, o Midas do varejo, cara, sempre gosto de falar isso dele. E aí a gente falava, né, cara, poxa, eu quero um sapato confortável para trabalhar no escritório, né? E tem que ver se isso aparece, a Usaflex como marca no final do dia, né? Então, assim, como recomendada, porque ninguém vai falar, eu quero o sapato. O maior erro que as empresas estão passando, a maior transformação, Fred, é o seguinte: você tinha na empresa, para quem não conhece o termo, ERP, né? Que era o sistema onde você tem lá, da indústria até a ponta de venda, todo o registro do produto. Então lá tinha lá, vestido, branco, renda, tamanho M, código, tal. Isso estava no ERP da empresa. Quando você ia para o digital, para o e-commerce, cara, muitas empresas até hoje têm exatamente na descrição do produto exatamente a mesma coisa do ERP. Vestido, branco, renda, tamanho M, código tal, né? E o que está acontecendo é que quando a pessoa está lá na casa dela, a mulher lá buscando, ela falou assim, olha, eu queria um vestido para uma festa de dia que fosse branco, blá, 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 blá. Como é que a IA vai encontrar aquele vestido branco de renda tamanho M, cara, e indicar aquele produto? Então é isso que o lojista, o varejista tem que ter noção. A gente sai do texto da palavra-chave para o contexto, cara. E contexto é uma coisa que nós estamos inventando aqui, tá? Todos os especialistas em IA estão usando esse termo para descrever. Tudo hoje é sobre contexto. O GEO, o GEO é contexto. Como é que você contextualiza o teu produto para que a IA saiba, a partir de uma pergunta, que você é a melhor resposta para isso. Então nós temos que reaprender o digital, o reposicionamento digital baseado nisso, certo, meu amigo? Certíssimo. E aí ainda tem um ponto, né, Caio? Porque a IA vai, com certeza, priorizar marcas que são organizadas, né? Fazem o básico bem feito, né? Por exemplo, informações estruturadas, de acordo não só com o seu RP, mas de acordo com a busca, que tem uma reputação consistente, que tem avaliações confiáveis, que tem conteúdo de qualidade e que tem uma presença digital organizada. Isso deveria ser o básico, né? Quando a gente fala em busca. E além disso, claro, você vai além, mas quando você fala em contexto, eu acho interessante, é porque não é o produto em si, mas quando você pensa no seu produto, pensar nas várias variáveis que um cliente vai pensar do seu uso, né? Então, tipo uma garrafa térmica, se ele Café, água ou sopa? Isso, quente, gelado, quanto dura, qual a capacidade, se cabe ali, qual é o diâmetro dela para ver se cabe no carro, né, ali naquele suporte do carro, ou seja, tem um contexto nisso realmente. E existe uma grande diferença, né, quando a busca é feita na IA, porque ser encontrado depende da busca, mas ser recomendado depende da confiança. Então são as duas coisas. Estrutura informação para ser encontrado, mas também tem que fazer o básico bem feito, sendo confiável, né? Ou seja, que o cliente elogie, comente, compartilhe, que você tem aquelas estrelinhas lá muito boas em cada experiência do consumidor, porque a IA também vai ver isso aí, né, cara? É o básico bem feito também no digital. Inclusive, essa semana eu tava vendo alguém perdido lá na rede social. Não vou falar que é um influenciador, porque eu achei o conteúdo péssimo. O cara falando que o UCP, o Google lançou essa semana, essa semana, tá? A gente passou do lançamento. Foi dia 14 de janeiro em Nova York, pô, o lançamento. Cara, eu adorei o comentário embaixo. O cara comentou, inclusive, assim, caramba, eu tô numa máquina do tempo, cara. Tipo, porque o cara falou assim, que agora vai poder comprar usando o Google Gemini. Eu falei, caramba, tudo errado. Mas o fato é que o Google, em janeiro, né, estabeleceu como lançamento um código protocolar, um protocolo ali, que é o que acontece que ele unifica a linguagem. Então, ele consegue emitir agora no site, não é só produto e preço, mas produto, preço, reputação, entrega, tempo, uma série de características. Então, quando a pessoa está buscando,
ela vai buscar várias coisas. Você, quando compra alguma coisa no iFood, no Rappi, por exemplo, tá? Você está buscando tempo de entrega, qualidade do fornecedor, você está buscando algumas coisas. O que nós vamos fazer isso é que a IA vai estar fazendo isso por você. Então, puxa, eu quero comprar um tênis 44 da marca tal, tem que custar entre R$1.000 e R$1.100 no máximo, eu quero que entregue em 48 horas. Quem vende isso para mim? E aí a IA vai buscar em cima dessa característica. Então, se no teu site não tiver estoque disponível, não tiver precificação clara, teu site não tem reputação de mercado, né? Você vai estar fora da busca. Ela vai buscar empresas que estão mais redondinhas para ofertar. E o que está mudando drasticamente é que antes a gente aprendia no mundo de internet que bastava ter dinheiro para marketing e campanha que você ia ser o primeiro a ser colocado na frente do cliente como vitrine. O que está sendo colocado hoje, que é uma coisa que a gente já trouxe aqui, né, no VarejoCast, é que quem tiver a operação melhor vai aparecer primeiro. Quem tiver redondo, digitalmente falando ali, quem tiver tudo azeitado bem lá no site, vai aparecer primeiro. A privilégio vai ser daqueles que operam bem. Olha que coisa bacana. Pelo menos em junho de 2026 a gente pode falar isso. Se alguma coisa vai mudar daqui a pouco, a gente não sabe. Certo, Fred? Certo, e o interessante é que isso que você fala, você já vem falando isso muito bem. Na verdade, foi o primeiro que eu ouvi falar sobre isso logo após a NRF, Caio, que é a questão da eficiência da operação, né? Essa questão da operação eficiente, porque pensa aí, você que está nos ouvindo, o que é operação eficiente nesse ponto de vista? Você atualizar sempre as informações, por exemplo, do seu e-commerce, do seu site, porque se a informação estiver desatualizada, vai dar problema na experiência do cliente, o cliente vai avaliar mal, vai afetar sua reputação, sua confiabilidade, aí afeta você ser sugerido, né, pelas IAs, é você manter os links no ar, né, não ter link quebrado, é ter as informações atualizadas, é ter o produto, é fazer a entrega da maneira que você está prometendo, ou seja, isso é a operação eficiente, entre outras coisas, e que isso vem muito do básico, né, sem dúvida alguma, né, de você estruturar o básico bem feito, né, Caio? E tem outra coisa importante, né, porque nós temos um paradoxo aí, nós temos o outro lado, e o pessoal de serviço, né, e o pessoal que depende da experiência física. Então, tem um estudo complementar da ICSC, né, junto com a McKinsey, que diz que mais de 40% dos consumidores da geração Z e os da geração Y afirmam que experiências relevantes aumentam sua probabilidade de comprar uma determinada marca. A IA pode indicar, mas a experiência continua sendo humana. Eu estou falando de categorias como viagens, entretenimento, setor de hospitalidade, aqueles que têm experiências presenciais, inclusive loja física que vende online, mas também tem a presença, né? Então, quanto mais digital o estudo traz, fica a descoberta, mais valor ganha aquilo que não pode ser digitalizado. Ou seja, invista nisso porque você se destaca. Até porque é um dos grandes fatores de disposição ou de escolha, né, das marcas hoje, ela tá ligada à confiabilidade, né, ao review de quem usou. Então, você vai num restaurante, você tem uma experiência ruim, então assim, se você tiver uma experiência boa, poucas pessoas que têm uma boa experiência estão suscetíveis a colocar 5 estrelas lá no Google, por exemplo, para avaliar o restaurante. Agora, se você teve uma experiência ruim, você tem um incentivo maior para ir colocar uma estrela ou reclamar do negócio, do atendimento e por aí vai. Tanto que eu vejo hoje cada vez mais os restaurantes, hotéis, né, com o QR Code, ele avalia a gente, ganha um cafezinho, né, avalia a gente, ganha uma sobremesa cortesia e tal, exatamente para estimular essas notas, para estimular isso daqui, para que seja mais interessante a escolha. Porque se você é recomendado hoje, mas você não atende bem, daqui a pouco a tua nota cai, você não é mais recomendado. Então isso passa a ser também um motor de influência da tua marca no digital. Já era, mas hoje com mais ênfase da IA, com mais pessoas usando a IA para buscar, mais ainda, né? Porque isso ficava obscuro, né? Guardado lá para quem estava buscando review. Hoje assim, hoje vai ser um motor de busca, um elemento importante para tua marca ser referenciada hoje. E sabe o que é interessante, Caio? Você me lembra um episódio que a gente fez aqui que se torna cada vez mais importante nos dias de hoje. O poder do review, né? A gente falamos sobre isso aqui, o poder dos comentários, o poder dos elogios né, críticas, né? E para a gente ir concluindo, né, Caio, uma coisa interessante que o estudo traz também é que a gente pode estar observando uma mudança comparável ao surgimento, quando o Google surgiu, né? O motor de busca surgiu e forte e tudo. E a própria McKinsey ela já projeta que o chamado comércio agêntico, quando as IAs participam diretamente de uma parte do processo ou do processo todo de compra, pode movimentar até $1 trilhão no varejo, né, direto ao consumidor.
nos Estados Unidos até 2030. E se essa projeção se confirmar, a forma como consumidores descobrem produtos sofrerá uma transformação estrutural. E aí imagina, né, para você citar, mas isso quer dizer o quê? Um exemplo bem básico. A pergunta não será mais qual o anúncio apareceu primeiro. Será qual marca a IA decidiu recomendar baseada em seus critérios. E quem entender melhor esses critérios tem mais chance. Isso aí, pessoal. E desta forma aqui, a gente encerra esta edição aqui do Varejo Cast, tendências e pendências para você, sempre trazendo para você o melhor do varejo. Na terça tem tendência e pendência, quarta-feira ocasionalmente tem o Varejo Cast Entrevista, né? E quintas-feiras o Varejo Cast News para você, sempre agradecendo nossos patrocinadores aqui, né? E a nossa audiência. Aliás, se tiver críticas, não deixe de deixar registrado, se tiver elogio, não deixe de deixar registrado. Tem esse espaço aqui em todas as redes sociais para você trazer seus comentários e participar com a gente aqui do Varejo Cast, seu melhor podcast de varejo do país, certo, Doc? É isso, e sempre assim, a gente precisa entender onde a gente pode melhorar, e para isso, quanto mais detalhado você for na sua crítica e no seu elogio também, porque também não adianta, eu gosto, mas você gosta pouco, né, Caio Camargo? Isso é muito importante. E só para a gente finalizar, todo esse conteúdo foi como base An Update on US Consumer Sentiment, da McKinsey, também na McKinsey Consumer Wise e da Shopping in the Age of AI, redefinindo a nova era das lojas, né? Ou seja, algumas matérias que saíram e a pesquisa da McKinsey, o estudo da McKinsey, que a gente utilizou como base para esse episódio. Caio Camargo, meu amigo, uma ótima semana, um feriado massa para você. E aqui na quinta eu vou surfar, Caio Camargo, eu vou entrar nas ondas, cara. Mas não nas ondas da inovação, nas ondas do mar. Porque a vida é como ondas. Quem é que disse isso? Lulu Santos. É Lulu Santos? Então, deixa pro Lulu Santos. Deixa o crédito para ele. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Até mais. Falou. Valeu. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.